Hildegard, entretanto, estava por sua vez de cama, doente, insensível e pesada como uma pedra. Foram contar ao abade que, incrédulo, se esforçou para lhe levantar a cabeça ou virá-la de um lado para o outro, sem nada conseguir. Estupefato com o que o redator da vida de Hildegarda chamou de um milagre insólito, o abade de Conon compreendeu que a vontade de Deus se expressava dessa maneira e acabou consentindo na partida, que ainda precisava da aprovação dos cônegos da igreja de Mayence, que não a negaram. Assim, a Virgem do Senhor conseguiu morar com suas irmãs nesse oratório de São Rupert e nas casas ao redor, onde fundou um novo mosteiro, fundação que dependia do conde Bernard de Hildesheim, e ele concordou. Hildesheim, eu acho que é assim. E ele concordou. Além disso, como vimos, o projeto tinha sido aprovado pelo próprio Papa. A mudança das monjas deu-se em meio à afluência popular. Os de Bingen, cidade vizinha, acorreram em grande contentamento, transbordando-se em louvores à sua chegada, enquanto Hildegard e as 18 religiosas manifestavam sua alegria dando graças ao Senhor. Foi preciso içar a abadesa num cavalo e sustentá-la dos dois lados durante todo o trajeto até o Rupertsberg. Assim chegada, ela recobrou as forças e fechou um acordo satisfatório com os frades de São Disbode. O convento de Rupertsberg, vítima das invasões suecas do século XVII, está hoje completamente em ruínas. Das fundações da abadesa resta apenas a segunda, o convento de Ibingen, na margem direita do Reno. Único sobrevivente às destruições suecas e francesas também, que vitimaram a região. Várias vezes reconstruindo, ainda se pode ver o túmulo de Hildegarda, bem como os mosaicos modernos inspirados nas visões da monja. Vamos nos demorar um instante nesses lugares predestinados. Trata-se de uma região excepcionalmente bela, que inspirou sempre os poetas, em particular os do movimento alemão do século XIX, pelas duas margens do rio, de Boppard a Wiesbaden, e com nomes sugestivos entrelaçados a toda a sorte de lendas e lembranças históricas. Lendas geralmente tardias, como a de Malsturm, a Terra dos Ratos, que se ergue sobre uma ilha rochosa em frente a Rupertsberg, contam com um certo rato, bispo de Mayence, em tempos de penúria, tinha acumulado reservas de cereais da torre e exasperado com os lamentos dos pobres que o atormentavam. Mandou trancá-los num celeiro ao qual mandou tocar fogo. Estão ouvindo os silvos dos meus ratos? Perguntava, escutando os gritos dos pobres. Nessa mesma noite, bandos de ratos invadiram seu palácio. Ele se atirou no Reno, tentando escapar, mas os ratos o perseguiram e o devoraram vivo. É uma variante da lenda famosa do tocador de flautas que atraía os ratos graças ao som das áreas nas áreas mágicas que tocava. Após ter livrado assim uma cidade de seus roedores, recusaram-se a pagar o preço combinado pelo serviço. Ele volta e, com o canto de sua flauta, atrai as crianças da cidade que se afogam no rio. Um pouco adiante, em St. Goarshausen, na margem direita, ergue-se o rochedo de Loreley, que o poema de Heine celebrizou. Loreley é inseparável da poesia alemã do começo do século XIX. Perto dele encontra-se um outro rochedo em que a lenda sempre vê 7 donzelas que o deus do rio enfeitiçou. Ao lado dessas histórias amenas ou trágicas, os vinhedos do Reno, presentes em toda parte, fizeram a fama não só da velha cidade de
como a de Hildesheim, eu acho que é assim, onde existe ainda hoje uma profusão de tabernas e cafés ao ar livre, e um museu do vinho no castelo fortificado do século X. A abadia beneditina de Überbach, um pouco mais longe, a alguma distância de Wiesbaden, fundada no século XII, logo se tornou o principal centro vinícola da Alemanha, graças às técnicas dos cistercienses, que foram, na Idade Média, notáveis experts em todos os domínios da agricultura. Os vinhos do lugar ainda são famosos, enquanto a igreja, o claustro, o dormitório, só atraem turistas. Ainda perto de Hildesheim, assinalemos de passagem os vinhos tintos de Asmenhausen, uma singularidade da região que, a despeito das destruições, continua eriçada de torres e castelos. Às vezes, uma única torre de relógio, como Burg Rheinfels, que traz à lembrança uma das mais poderosas fortalezas que dominaram o Vale do Reno. Outras vezes, uma torre fortificada, como a de Bachrach, que inspirou Guillaume Apollinaire. Muitas vezes, reconstruções modernas de torres antigas, como em Bergsoner ou em Berglaner, ainda na margem direita, e também em Milagre, a alguns metros dessa última, a torre de Mausberg, que data do século XIII e é a única que ficou intacta. E ainda os castelos, as igrejas, como Blauchbach do século XIII ou Ostrich do século XII, é verdade que com uma grande restauração na Renascença. Assim, de uma margem a outra, por uma centena de quilômetros, as lembranças do passado tecem uma atmosfera ao mesmo tempo medieval e romântica, um painel excepcional de arte e encantamento para a história de Santa Hildegarda e suas companheiras. Não se pode separar esse ambiente das obras da visionária. Está de acordo com a grandeza das revelações que recebia da luz viva que a habitava. A instalação de Hildegarda e das religiosas em Rupertsberg ocorreu por volta de 1148 a 1150. Ela vai escrever as biografias dos santos padroeiros dos 2 conventos em que sua comunidade foi sucessivamente implantada. São Disbod, o irlandês que no século VI foi se estabelecer nas margens do Reno, com, digamos, 3 companheiros, e dele se tornou abade, sem por isso deixar de ser eremita. Continuou a viver até sua morte em torno do ano 700 no isolamento, só se reunindo com seus monges para ler o ofício. Ele fazia parte dessa espécie de imensa cruzada, ou migração de irlandeses que, no curso da Idade Média, deixaram sua ilha bem amada e, por espírito de abnegação, foram morar de preferência em lugares desertos onde levavam vida contemplativa. Mais ou menos na mesma época, São Gal fundava perto dali o convento que resistiu até nossos dias, junto ao lago de Constança. Quanto a São Rupert ou Robert, era um franco, aliás, aparentado da grande família dos reis merovingios. Em 696, foi bispo de Worms, expulso pelos pagãos, ainda numerosos na região. Encontra refúgio em Regensburg, ou Ratisbon, onde funda uma comunidade em torno da qual logo nascerá uma cidade que é nada menos que Salzburg. Em volta, finalmente, a sua diocese de Worms para morrer em 718, tendo sido exumado, como dissemos, em Rupertsberg. Essas 2 biografias não constituem mais do que uma atividade acessória na vida de Hildegarda, tão plena, por sinal. Elas recordam, entretanto, a implantação dos 2 mosteiros em que sucessivamente transcorreram sua vida, suas preces, suas visões, antes que ela fundasse em um terceiro, o de Einbinding. Perto de Hildesheim, eu tava falando? Eu não faço a mínima ideia, não sei alemão. Dessa vez na margem direita do Reno. Fundação que data muito provavelmente de 1165. É preciso considerar o dia a dia em Rupertsberg
Rupertsberg, entre os vinhedos da margem do Reno, num mosteiro ainda em obras ou pelo menos em fase de arrumação, uma vez que Hildegard e suas copeiras se instalaram em acomodações provisórias que só serão concluídas no decorrer dos anos seguintes. É a isso, com certeza, que alude uma passagem de sua vida, capítulo 3, onde ela conta que, após um período de doença, tomou consciência de que precisava, abre aspas, com o meu espírito confortado, cuidar de minhas filhas, não só de suas necessidades corporais, como de suas almas, segundo o que foi determinado por meus mestres, fecha aspas, o que se refere, sem dúvida, a seu confessor ou simplesmente à regra beneditina. Algumas monjas demonstravam, de fato, lassidão e desencorajamento, abre aspas, eu via com minha visão verdadeira muita inquietação como os espíritos de bronze e maus espíritos combatiam contra nós. Via que esses mesmos espíritos atacavam algumas de minhas nobres filhas, por meio de vaidades diversas, e as retinha aprisionadas como em uma rede. Então, instruída por Deus, eu as instruí e as reuni e provi de palavra da Santa Escritura e da disciplina da regra com boas palestras, mas algumas entre elas olhavam-me com maus olhos, atacavam-me às escondidas com palavras, dizendo que não podiam suportar o duro regulamento da disciplina da regra, a qual eu queria constrangê-las. Mas Deus me trouxe consolação em outras boas e corretas irmãs que me assistiram em todo o sofrimento, tal como se fez por Susana, personagem bíblica que Deus livrou dos falsos testemunhos. E Hildegard acrescenta, apesar de toda a fadiga com atribuições desse gênero que me debilitaram, pude, todavia, levar a bom termo, pela graça de Deus, o livro dos méritos da vida. Que me fora divinamente revelado. Fecha aspas. As voltas com tais dificuldades, tanto de ordem material como devido à própria conduta das religiosas sob sua responsabilidade, nem por isso Hildegard persevera menos em Rupertsberg, na tarefa que lhe cabia, a redação de sua segunda obra, o livro dos méritos da vida. Esta, aliás, não era sua única atividade, pois é provável que suas produções musicais a tenham ocupado durante todo o curso de sua existência. Quanto às duas obras que tratam da medicina e das ciências naturais, não há nada nos relatos biográficos que indique a época em que foram realizadas. E já não é possível imaginar a vida das monjas e da própria Hildegard sem considerar os visitantes que desde então se aglomeravam em torno de Binha. A população local, abre aspas, acolheu-a com grande exultação e divinos louvores, fecha aspas, mas não é somente dos arredores que afluem os visitantes, como observou Bernard Grosser. Citando a biografia de Hildegard, abre aspas, disseria que após o sínodo de Trèves, o mundo católico se pôs em movimento, mesmo das regiões mais distantes, chegavam peregrinos a cavalo e a pé. Fecha aspas. Um desses visitantes despertou particularmente a atenção dos biógrafos da santa, ainda que não citem seu nome. Abre aspas, o Senhor não somente assistiu à abadesa nas dores das doenças e nos ataques dos demônios, mas também quando ela teve de sofrer o ataque dos homens. E Deus modificou para melhor o coração de seus adversários, como ela mesma contou a propósito da conversão de um filósofo que a princípio era hostil, não só ela, mas também a Deus, e no qual em seguida se operou em transformação dirigida pela mão do Altíssimo. Fecha aspas. Esse filósofo, cujo nome não é mencionado, talvez fosse um sábio, em todo caso, um não crente e cético em relação a essa monja de que se gabavam as luzes. De quem se gabavam as luzes? Abre aspas, esse filósofo, acumulado de riquezas, depois de ter duvidado por muito tempo do que eu tinha visto, veio finalmente a nós e adornou nossa morada de prédios, de benfeitorias e de outras coisas muitíssimo necessárias, com o que nossas almas se regozijaram, porque Deus não as havia deixado no esquecimento. Após um exame minucioso, mas esclarecido, perguntou quais eram e onde estavam os escritos dessa visão. E terminou por acreditar plenamente na inspiração divina. Ele, que antes havia exprimido seu desprezo com palavras cheias de malignidade, tendo feito Deus muito pela justiça em seu coração,
voltou-se em nossa direção com grandes bênçãos. Da nossa forma que Deus afogou, da mesma forma que Deus afogou o faraó no Mar Vermelho, pois este queria pegar os filhos de Israel. Na admiração desta mudança, muitos acreditaram mais e Deus, por este homem sábio, fez descer sobre nós sua bênção. Por isso o chamamos nosso pai. Ele que antes se havia considerado príncipe por seu nome, pediu para ser sepultado em nossa casa, e assim foi feito. Fecha aspas. Ao contrário desse incrédulo, afinal convencido, muita gente vinha procurar junto à abadesa a paz do coração ou a cura do corpo. Os biógrafos de Hildegarda enumeram os diversos casos que pareciam então miraculosos aos olhos de todos os que são, com certeza, menos convincentes ao leitor de hoje do que a enorme correspondência por meio da qual ela dispensa seus conselhos e até admoestações a todos os tipos de autoridade, fossem espirituais ou temporais. Mas, sem dúvida, para compreender a razão e o alcance da influência de uma simples religiosa das margens do Reno sobre o mundo tempestuoso que a rodeia, é melhor fazer como o filósofo que ela menciona e ir diretamente a seu primeiro trabalho. Trabalho que recebeu a aprovação pontifícia, assim como a de São Bernardo, o Cívias.